pode dar uma salva de palmas para o grupo de louvor, amém? Aí sim. Obrigado, queridos. Vocês estão cada dia melhores. Isso facilita muito para a gente, amém? Aleluia. Você pode sentar, fica à vontade. Quem tem o seu celular, lembra dele. Coloca ele no silencioso. Aleluia, o Senhor é bom. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graças por esse ano letivo que se iniciou. Te damos graças, ó Pai Celestial, pela vida dos teus filhos, cada um dos teus filhos estudantes, que vão estudar no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que vão fazer preparatório para concurso. Nós pedimos, Senhor Deus, vem dirigi-los. Abre a mente, a compreensão, o entendimento, que haja facilidade em compreensão de todas as matérias, todos os conteúdos, tudo aquilo que precisa ser estudado, guardado, aprendido, que o Teu Espírito esteja ajudando a cada um deles, ó Pai. Eu declaro que será um ano de crescimento, de muito aprendizado, e aqueles que farão concursos, ó Pai, serão bem-sucedidos, debaixo da Tua direção. Em nome de Jesus eu declaro a Tua bênção, a facilidade para o aprendizado, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Muita gente começando a estudar, preparar para concurso, vai reiniciar no rema, e eu creio que o Espírito do Senhor vai ajudar cada um de vocês, amém? Aleluia. Diga comigo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe que no reino de Deus, querido, existe um padrão de família. E esse padrão de família que nós precisamos viver, assim precisa ser a nossa família, precisa ser um padrão que glorifica o nome do Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é também colocar a nossa família alinhada ao padrão de Deus, ao padrão celestial, amém? Aleluia. E nós falaremos um pouco a respeito disso, a respeito de família, para que a gente possa compreender aquilo que a palavra de Deus diz e a gente não venha se confundir, irmãos, com aquilo que o mundo está querendo dizer sobre família, amém? Porque família foi instituída por Deus, Ele sabe tudo sobre família. Não existe ninguém melhor para saber ou para falar sobre família do que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e Criador da família. Então nosso padrão é uma família cristã. Os desafios eles vão surgir os desafios, as dificuldades, mas nunca se esqueça que existe um manual, o manual do fabricante, para mim e para você, que ele diz como nós poderemos andar, como nós seremos bem-sucedidos como família, como filhos, como casal, como pais. A palavra de Deus vem nos ensinar todas essas coisas, amém? E no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos ver essa criação. Posso usar Gênesis? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos ler o 26 e o 27. Aleluia. Ei, Pai, o Senhor é bom. E diz assim, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos lá, fazer uma observação nesse texto. No verso 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Queridos, essa palavra no original, essa palavra homem, é a palavra do grego Adam, que fala não do homem do sexo masculino, mas da humanidade. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, criou Deus, pois, o homem, ele está dizendo, criou, pois, Deus, o ser humano. Amém? Não está falando do sexo masculino nem feminino, porque a gente vê que Deus criou o homem, mas a gente na continuidade vê assim, ó, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa palavra homem, diferente da primeira palavra que tem o original, a palavra Adam, significa humanidade. Essa segunda palavra, na nossa língua
foi usada a mesma palavra. No nosso português se utiliza a mesma palavra homem. Mas essa segunda palavra no original é a palavra zakar, que significa o macho. E essa palavra mulher é a palavra nekebal, que significa fêmea. Então, quando Deus criou a humanidade, Ele disse: façamos o homem, ou façamos a humanidade a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí diz: criou Deus o homem e a mulher. Então criou o conceito de ser humano, tanto masculino quanto feminino. Foi nesse momento criado de Deus, criado dentro do próprio Deus. Porque lá na frente ele vai criar o homem primeiro, a figura masculina ele vai criar primeiro. A gente vai chegar lá, amém? Mas o conceito, a humanidade de homem e mulher foram criados já aqui por Deus. Então não tem aquela, o homem foi criado primeiro porque ele é melhor, mais bonito, mais cheiroso, ou isso. Não. A humanidade, homem e mulher, foi criado nesse momento, no mesmo instante por Deus. Amém? Então é por isso, queridos, que muitas vezes nós não podemos aceitar aquilo que nós temos ouvido do mundo. As mentiras do mundo. Olha, isso a gente tem escutado demais. Fulano é um homem, uma alma de homem num corpo de mulher, uma alma de mulher no corpo de homem. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Deus não errou, não. Deus não errou na hora de fabricar. Rapaz, eu instalei o chip errado, no corpo errado. Que conversa é essa? A gente precisa entender, queridos, que Deus ele criou de forma perfeita o homem e a mulher. Independente daquilo que o mundo queira falar, irmãos. Independente daquilo que o mundo queira estabelecer. Deus criou o homem e a mulher. Não existe um terceiro gênero, não existe uma variação de gênero. Deus criou o homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Ponto. Amém. A gente precisa ter essa convicção dentro de nós, a gente precisa ter essa compreensão para que a gente não se deixe levar pelo modismo ou por aquilo que Satanás tem trabalhado no mundo, porque essa obra é de Satanás. De querer botar esses conceitos, de querer lançar essas coisas na mente das pessoas, isso não é algo da parte do Senhor, porque Deus criou o homem e a mulher, não existe outra opção. A deturpação que o diabo tem lançado na humanidade para destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Isso ele tem feito. Isso ele tem tentado deturpar a imagem do Criador, aquilo que Deus criou. Ele tem lançado conceitos, lançado sobre o mundo, e muitas pessoas têm aceitado isso. Mas você e eu conhecemos a verdade e nós estamos libertos por causa dela. Amém? Aleluia. Agora no capítulo 2, no verso 7... diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aquela humanidade que Deus havia criado, o homem, o conceito, vou assim dizer, o conceito homem, ser humano, a imagem e semelhança dele, nesse momento ele sopra nas narinas. Agora ele cria o homem do pó da terra, o homem aqui, sexo masculino. Ele cria do pó da terra e sopra a sua vida, o fôlego de vida foi soprado aqui em Adão. E o homem macho agora passa a existir fisicamente. Então nesse momento, no capítulo 2, verso 7, diz: Deus formou o Senhor Deus ao homem. Esse homem é o homem macho, não é o homem Adão na forma de humanidade. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nesse momento ainda não foi criada a mulher, mas ela ainda será criada. Mas percebe, queridos, que quando Deus criou o homem, ele já havia preparado todas as coisas para que o homem tivesse o suporte. Ele já havia criado os céus, a terra, as estrelas, os luminares, o sol, a lua, as árvores, os animais, tudo isso já havia sido criado por Deus. Então Deus fez uma preparação. Deus preparou o ambiente onde o homem iria viver, onde o homem iria dominar. Ele preparou o ambiente que o homem iria trabalhar.
Sabe, Deus deu uma tarefa ao homem de trabalhar, de dar nome aos animais, de cultivar o jardim. Mas esse trabalho não era um trabalho árduo. Não era um trabalho sofrido como passou a ser depois da queda do homem. Mas o homem já trabalhava. Deus colocou o homem no jardim e falou: olha, Adão, agora você vai dar nome aos animais, você vai cultivar a terra, você vai guardar o jardim, é responsabilidade sua. Você vai aprender a trabalhar, Adão. Você vai aprender a cultivar, a cuidar daquele ambiente onde você vive. Porque Deus tinha planos melhores para Adão. E Adão olhava, ele andando no meio dos animais, ele nominava os casais, e ele começou a perceber que ele estava sozinho. Ele começou a, rapaz, todo mundo tem uma parceira. Todo mundo tem alguém para estar ao lado, e ele começou a perceber isso. Mas ele ainda assim trabalhava, fazia aquilo que Deus o chamou para fazer, aquilo que Deus confiou a ele. Porque Deus criou o jardim e disse: olha, Adão, agora você vai cultivar. Agora você vai proteger esse jardim, a responsabilidade é sua. Os animais são todos aí. É sua responsabilidade dar o nome a cada um deles. Irmãos, eu te falar, só o Espírito de Deus mesmo para dar uma criatividade para o homem. Esse tanto de animal que ele criou, que ele nominou, como é que ele poderia fazer? Mas havia uma responsabilidade, porque Deus estava ensinando Adão a ser homem. Deus deu responsabilidade para Adão e disse: rapaz, você precisa ser cabra homem, você precisa ser macho, rapaz, você precisa ter responsabilidade, você precisa saber cuidar das coisas, antes que eu te entregue a preciosidade, que seria a mulher. Amém? E aí diz aqui, olha, coloca aí para mim Gênesis capítulo 2, verso 18. Adão já estava trabalhando, já havia passado aquele estágio, aquele tempo de preparação. E aí no verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão já estava trabalhando, já estava capacitado, era um homem agora responsável, e Deus falou: olha, mas ele está sozinho. Assim como ele já percebeu que estava sozinho, faltava essa parceira para Adão, Deus agora diz: eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão não vai ficar mais sozinho. E sabe, queridos, né, quando Deus cria a mulher, a gente vê na palavra dele que ele não traz novamente um boneco de barro, vamos assim dizer, e sopra na narina dela. Mas Deus, nesse momento, ele tira a mulher, ou parte, a substância, a matéria-prima principal para a formação da mulher, ele tira do homem. Ele retira do homem. Isso mostra para mim e para você, irmãos, que a mulher, ela é parte do homem. Ela é originada do homem. Eles serão uma só carne. A mulher, ela não foi criada de forma independente. E entenda aqui que eu não estou querendo dizer que a mulher é dependente do homem, ela precisa do homem. Não, eu quero demonstrar a conexão que há entre o homem e a mulher, que é algo divino. E a gente vai chegar lá na frente, inclusive, para o homem saber que ele não pode fazer a mulher sofrer, porque ela é parte dele. Então ele está ferindo o seu próprio corpo. E aí Deus diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora, diga comigo, auxiliadora, que vai auxiliar, que vai ajudar, que vai pegar junto. Mas Deus não fez de qualquer forma, qualquer auxiliadora. Ele disse que lhe seja idônea. E aí vamos lá para o conceito da palavra idônea. Idônea, que se adapta perfeitamente, diga perfeitamente. Que se adapta perfeitamente ao propósito para qual se destina. Ela foi criada para ser uma auxiliadora, então ela é perfeitamente adaptada para esse propósito. Que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, ou etc. Competente, diga comigo, competente. E terceiro conceito, que expressa confiança, moralmente adequada, honesta, íntegra. Então diga comigo, confiança.
Sabe, queridos, é algo sensacional, maravilhoso, quando a gente para meditar nessas verdades e nós vemos a característica ou como a mulher foi criada, como uma mulher idônea, perfeitamente adaptada ao propósito, competente e de confiança. Deus não criou qualquer coisa, Deus não criou um ser qualquer para Adão, mas ele disse: eu vou criar algo excelente, assim como eu criei Adão no meu próprio fôlego, eu vou criar a mulher de forma excelente, uma mulher auxiliadora, vai estar com ele, colada nele, andando com ele, e que lhe seja idônea. Ou seja, Deus disse: olha, existem coisas, capacidades que eu estou dotando a mulher para que ela ajude Adão, para que ela ajude ao homem. E isso ensina a mim e a você, marido, de que nós precisamos contar com a nossa esposa. Porque existe uma capacidade nela, existe algo divino na natureza da mulher, que é auxiliar o homem, ajudar. Só que muitos de nós, muitas vezes, não temos reconhecido isso. Não temos reconhecido a capacidade e não temos escutado a nossa mulher, a nossa esposa. E nós precisamos, como homens, sermos melhores nessa área. Porque, queridos, pastor, mas minha mulher, irmãos, deixa eu te falar, não é a sua mulher, não. Todas as mulheres foram capacitadas pelo Senhor para ser essa auxiliadora. Independente daquilo que você acha. A sua mulher, então, a sua esposa, nascida de novo, aí é que ela é capaz mesmo, querido. Porque não depende de dizer assim: minha esposa, não sei, ela não é muito esperta, muito isso. Não, queridos, é algo que está na natureza dela, foi dado por Deus, e não é você que vai tirar, e nem a sua mulher que vai largar de mão essa competência, está dentro dela. Só que muitas vezes ela não pode se mostrar, ou ela não consegue se mostrar competente, porque nós homens queremos sufocá-las. Porque o marido muitas vezes tem sufocado a sua esposa e acha que ela não sabe das coisas. É verdade, homem, você é o cabeça, você é o líder, você precisa prover a sua casa, mas você não está sozinho. Se for para você viver sozinho, tomar todas as suas decisões, fique solteiro, que não é pecado também. Mas você não vai desfrutar dos benefícios do casamento. Mas você precisa ouvir a sua esposa. Pastor, uma vez que eu fui ouvir minha esposa, deu ruim, deu problema, tomamos decisão errada, fizemos besteira. E com você, quantas vezes você decidiu e fez besteira? Todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Irmãos, eu sei que eu sou esperto, inteligente, sou o máximo, mas tem hora que eu olho assim, penso em alguns assuntos que minha esposa vem com a resposta, vem com a direção, que eu falo assim: essa eu não consegui pensar não. Como é que ela tirou essa ideia? Eu tinha toda a ideia, tudo preparado, mas ela mostra um ponto de vista que eu falo, eu nem me falo, eu calo. Eu fico com vergonha. Mas é algo, porque é verdade, se você parar para considerar a sua esposa, tem hora que você vai falar assim: rapaz, a minha ideia era muito boa, mas essa dela é excelente. É algo que vem do Senhor, queridos, está na natureza, está no DNA de filho, está no DNA da criação de Deus. Amém? Nós precisamos verdadeiramente honrar essa competência que está na mulher. A sua mulher é uma mulher de confiança. Irmão, se você não confiar na sua esposa, não existe ninguém melhor para você confiar. Uma pessoa que vive com você, uma pessoa que dorme com você, que acorda com você, não tem pessoa melhor para você confiar. Até porque, irmão, se você não confiar na sua esposa, você vai viver agoniado, inquieto e não vai resolver nada. Aleluia. Então está aí criada a família. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E aí se inicia o projeto de Deus chamado família. Algo maravilhoso, algo extraordinário que vem da parte do Senhor. Em Gênesis no capítulo 2, verso 24, nós lemos o 18, pula lá para o 24. Diz assim, aleluia.
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 3 aspectos. Diga comigo: deixa pai e mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne. Quero falar desses aspectos rapidamente, eu vou frisar um deles. Mas a palavra diz: deixa o homem pai e mãe. E essa palavra, irmão, serve para mim e para você, que já somos casados, que somos maridos, mas que talvez existam algumas coisinhas que a gente precisa melhorar. Amém? E isso serve para você também, pais, vou colocar as mulheres também, pai e mãe, que vão treinar, cuidar, ensinar o seu filho e a sua filha também. Amém? Então vamos lá, deixa o homem pai e mãe. Queridos, o homem precisa sair de casa. O homem precisa aprender a sair de casa, ele precisa aprender a trabalhar, ele precisa ser independente, ele precisa aprender a se virar. Tem umas peças de jovens, umas espécies de homem. É quase uma espécie, porque não foi assim que Deus criou, não, porque Deus botou Adão para trabalhar. Meus irmãos, o cara não sabe pegar um ônibus, não sabe ir à padaria, não sabe ir a um mercado, não frita um ovo, nem no micro-ondas. Mas sabe, queridos, deixa eu te falar isso é uma responsabilidade dos pais. Muitas vezes os pais falharam nisso. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu morava no Gama, morava lá no setor sul do Gama. Eu ia para a parada, pegava o ônibus e ia para a casa da minha tia na M Norte. Quem conhece vai saber mais ou menos a distância disso. Aí eu descia na parada do cemitério, ia a pé lá para 36 da M Norte, com 12, 13 anos. Eu fico pensando assim, eu falei, misericórdia, meus pais não tinham juízo não? Porque eu olho os meninos de 12 anos, eu olho o meu Samuel. Eu olho assim, nunca que eu vou deixar o Samuel ir daqui para o Gama, ou Taguatinga para o Gama. É claro, irmãos, que eu sei que os tempos mudaram, o mundo mudou, é diferente, eu sei disso, e nós precisamos considerar isso. Talvez eu não deixe o meu Samuel ir da M Norte para o setor sul do Gama mais, sozinho, de ônibus. Mas, queridos, nós precisamos aprender a educar os nossos filhos para serem homens. Deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe, né? Olha, agora que o meu menino tem 23, 24, 25 anos, ele vai deixar pai e mãe. Não, a gente ensina ele quando ele é pequeno. Quando você ensina ele a pegar o metrô, quando você ensina ele a ir à padaria, ir ao mercado, saber escolher. Eu, com sei lá quantos anos, 12, 10 anos, eu ia a pé. Minha mãe me ensinou, eu ia lá na quadra 2, que não vai fazer sentido quem não conhece, mas eu saía lá da 8 para a quadra 2, para o armarinho, comprar linha corrente, zíper 15 centímetros, 30 centímetros, botão, tudo isso, irmão, cola comigo que você vai pegar o bizu. Porque minha mãe costurava, e ela precisava disso, de vez em quando eu saía reclamando, às vezes com preguiça sim, mas eu andava um bocado para poder comprar aviamento para minha mãe. Sabe, eu não tinha nem ideia do que isso significava, mas significava crescimento. Eu estava deixando o pai e mãe. A gente aprende a ser homem ainda dentro de casa. E outra coisa, queridos, não adianta você querer guardar o seu filho, proteger ele numa redoma de vidro. Não, vou guardar o menino, deixar em casa, um avião vai cair na cabeça e mata todo mundo. Não é a sua proteção, o seu excesso de zelo, é você prender o menino que vai resolver o problema, não. Você e eu precisamos confiar no Senhor, queridos. Nós precisamos ensinar o nosso filho a dizer, olha assim, olha para a direita, olha para a esquerda antes de você atravessar. Não vai brincando, não vai com fone de ouvido na rua para você não ficar distraído.
ensina, mas deixa o menino crescer. E aí, querido, serve para nós homens, que muitos homens até hoje, casados, não deixaram pai e mãe. Vivem na dependência de pai e mãe. Depois ele se une à sua mulher. E depois ele se torna uma só carne. Eu vou voltar no deixar pai e mãe. Vou focar nele, dar ênfase nele. Mas ele diz, deixa pai e mãe. Depois o homem se une à mulher. Depois que o homem saiu, vira homem, aí ele vai se unir à sua mulher. E só depois ele vai, a partir dessa união, eles vão se tornar uma só carne. E se tornar uma só carne está falando aqui do sexo. Através do sexo, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Inclusive o apóstolo Paulo, ele advertiu os homens: ei, não vai se envolver com a prostituta não, porque se você se envolver, você vai se tornar uma só carne com ela. Está lá em 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 16. Só que essa é a ordem correta das coisas criadas por Deus. Vira homem, sai da barra da mamãe, aí você se une à sua mulher, e aí você se torna uma só carne. Homem foi criado para ser homem, macho. Eu sempre criei os meus meninos, às vezes tinha algumas situações, eu olhava para eles e falava: meu filho, sustenta. Sustenta. Ah, mas sustenta, rapaz, você é homem. Você é homem, o couro precisa ser grosso, irmãos. O homem precisa ser homem, ter cara de homem, ter jeito de homem, postura de homem, comportamento de homem. E o homem é aquele que cuida da sua casa. O homem é aquele que sai para trabalhar. O homem é aquele que vai zelar pela sua família. Sai da sua casa. Só que hoje é o seguinte: vou experimentar primeiro. O mundo tem que dizer assim: vou experimentar. Aí vai fazer sexo. O adolescente vai fazer sexo. Não sabe nem se controlar. Aí daqui a pouco está uma gravidez precoce. Aí causou dano na vida, não consegue mais estudar. Tem que ralar para sustentar um bebê. Muitas vezes não sustenta, muitas vezes os pais nem têm coragem ou posicionamento para mandar o cabo virar homem. Agora você fez, vai assumir. Nem isso os pais conseguem mandar. E a menina sofre por outro lado. Mas quer experimentar, tira a gravidez. Ainda assim quer experimentar. Vou ver se eu gosto, vou ver se dá certo. Se der certo, aí eu vou sair da casa da mamãe e do papai. Já distorceu tudo, já bagunçou toda a vida. Já está fora do conceito de Deus. Porque o sexo ele foi feito para o casamento. O sexo foi criado por Deus, mas para ser vivido dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. É fornicação. Se já for casado, é adultério. Fora do casamento. E o mundo tem invertido tudo. E as pessoas acham que casar é fazer um test drive. Vou ver se dá certo. Vou morar junto. Se der certo, a gente casa. E tem uns, eu não vou nem adjetivar, o que dá vontade de adjetivar. Tem uns que nem coragem mais de casar tem. Não, vamos fazer como é que chama? União estável. Nem assim, nem o cara percebendo que dá certo, que gosta da pessoa, é homem o suficiente para dizer, vamos casar. Porque fica com medo de, vai que não dá certo, é amanhã. Claro que não vai dar certo. Já começa pensando, vai que não dá certo. E sabe por que eles pensam assim? Porque vai que o sapato aperta, eu vou para a casa da mamãe de novo. E se eu for união estável é mais fácil. Não, irmãos, casado, união estável, se for para ser frouxo, é frouxo do mesmo jeito. Se não for para ser homem, não vai ser homem do mesmo jeito. Se não for para ser uma mulher de rocha, não vai ser mulher de rocha. Com papel, sem papel, onde for. Oh, glória, ajuda nós, Senhor. Aleluia. Sabe, então, irmãos, cuidado, deixa eu te dar um conselho. Quando alguém falar assim, às vezes uma pessoa do mundo, eu vou só juntar, ei, se posicione contra. Se a pessoa está pedindo uma opinião sua, se a pessoa está pedindo um conselho, se posicione contra, fala, ei, não faça isso.
Quer fazer, faça direito. Vai namorar, vai trabalhar, vai se organizar e vai casar. E ter o seu lugar para você morar junto. Porque tem uns crentes que, já que você vai, né, então nada, queridos, ensina a palavra. Mostra que há uma bênção do Senhor sobre o casamento. Mostre para o homem, para a mulher, que existe uma bênção da parte do Senhor no casamento. E as pessoas têm sofrido muito dano e não sabem por quê. Porque vivem uma vida de pecado. Mas eu sou tão bom, eu dou esmola, eu faço caridade, eu faço... Irmãos, princípio é princípio. Você pode fazer e continuar, e deve continuar fazendo tudo isso, mas a palavra de Deus diz, e ela precisa ser seguida. Aleluia. Sabe que Deus criou o homem para se relacionar com ele e para constituir uma família que vai trazer multiplicação, crescer e multiplicar, encher a terra. Mas as pessoas têm vivido um relacionamento de qualquer jeito que não agrada a Deus, que não traz comunhão com Deus, porque anda em pecado. E tem, então o relacionamento com Deus já ficou frustrado, e tem também mantido relacionamento que não multiplica. Porque Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem o criou, e diz: crescei e multiplicai. Como é que vão multiplicar? Homem com homem, mulher com mulher, multiplica não. Então já não cumpre o propósito do Senhor para a família. Hoje em dia é um assunto até complexo de falar no púlpito, porque amanhã vai para a internet e alguém ouve, irmãos, eu só não posso mentir. E a palavra de Deus está dizendo isso. O tema não é esse assunto. Gênero, homossexualidade, não é esse o tema não. Mas figurinha repetida não multiplica. Então o homem tem vivido fora do propósito, porque tem levado relacionamentos de qualquer maneira. Tem testado como se fosse carro, para sair fazendo test drive. Não gostei não é muito confortável não, vou fazer o test drive. Não, isso aqui é câmbio automático, não, isso aqui é muito devagar, não, isso aqui é muito rápido. E tem vivido relacionamento que não multiplica, fora do propósito de Deus. Aleluia. Porque lá, ele diz lá em capítulo 1, verso 28, Deus abençoa, ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas eu quero voltar para o ensinamento, o conceito nosso, para nós, vamos deixar pai e mãe. O deixar pai e mãe, queridos, é deixar emocionalmente. Começa por isso. Se você tem algum problema com isso, se você tem alguma dificuldade com isso, continue olhando para frente, sorrindo, dando glória a Deus, e o que tem que ser consertado, você conserta. Mas não precisa você se entregar, não precisa você, esposa, viu? Não cutuque o seu marido, pelo amor de Deus, vai que eu olho bem na hora. Deixar emocionalmente, irmãos, o homem, e aí serve para a mulher também, ok? Porque se a mulher não deixar pai e mãe, ela não vai conseguir viver um bom relacionamento. Mas deixar pai e mãe traz um aspecto emocional, onde as pessoas precisam se desvincular dos seus pais, onde as pessoas precisam aprender a resolver os seus problemas. Porque tem gente que até hoje, eu tenho não sei quantos anos, 5 anos, 10 anos, se eu não, eu vou comprar um carro, mas eu vou falar com minha mãe, o que ela acha? Com quem? A tua auxiliadora, mulher idônea, é a sua mãe? Não, sua mãe é a mulher idônea do seu pai. Você tem uma mulher idônea, Deus criou uma mulher idônea, está ao seu lado, para você compartilhar com ela, para você perguntar para ela, para você resolver, homens, as questões de casa com a sua esposa. Você precisa honrar a sua esposa, e você precisa se desvincular da sua mãe, porque o resultado daquilo que você decide não vai afetar a sua mãe não, vai afetar você e a sua esposa, vai afetar você, mulher, e o seu marido. Então vocês precisam deixar pai e mãe emocionalmente.
se desvincular, se desconectar nesse aspecto, para que essas decisões sejam tomadas entre vocês. Vocês precisam deixar pai e mãe fisicamente. Sabe, morar com os pais, irmãos, não é a melhor solução. Casar e continuar morando com os pais não é a melhor solução. É por isso que a gente precisa ter calma. Se organiza para casar. Eu vi um pastor falando, uma vez que ele disse assim, o jovem, pastor, eu vou pecar, mas se eu não for... Irmãos, vai trabalhar. Se você estiver trabalhando suficientemente ocupado, você não vai ter tempo de pecar, não. Agora, o cabra não trabalha, não produz e quer casar. Ó, bonito. Quer namorar. Eu sempre falei para os meus meninos, isso é de cada um, mas eu sempre fui lá em casa, eu falo para os meus meninos, namorar só com 18 anos. Só vai namorar com 18. Não, só vai namorar com 18. Irmãos, meu só namorou com 18. Você acha que eu não sei que ele deu uns beijos aí nas meninas? Eu sei disso. Mas, querido, deixa eu te falar, o meu papel é ensinar. Eu não posso controlar o meu filho, nem você o seu. Mas se ele errar, tacar a cara na parede, não foi falta de aviso, não foi falta de ensinamento. Porque qual é o meu conceito? Eu falava para o mais velho e falo para os mais novos. O objetivo do namoro é o casamento. O objetivo do namoro é o casamento. Tem que casar com o primeiro que namorar? Não. Com o segundo? Não. Mas tem que ter um objetivo. Porque se for para ficar beijando na boca, se abraçando, se agarrando, vai fazer o que não deve. Os adolescentes estão pipocando, irmãos, de hormônio. Estão pipocando. Se for com a menina do mundo, então, meu amigo, tu vai ser atacado, meu compadre. Tu vai ser atacado. E não, vocês não fiquem rindo e pensando, eita, eu queria ser atacado. Não é hora de vocês serem atacados, viu? Não fica rindo aí. Estou de olho nesses adolescentes aqui. Porque tem o tempo, queridos, tem o tempo adequado e saudável para isso. Eu sei porque ser o adolescente, ele quer experimentar coisas, mas não é o tempo. Mas se estiver trabalhando suficientemente para você chegar em casa exausto, irmãos, você vai querer mais na cama, descansar e dormir. Amém? Ao invés de pensar no que não deve. Então, homens, filhos que querem casar, que vão casar, deixem pai e mãe fisicamente. Às vezes acontece uma circunstância, eu preciso passar um tempo na casa do meu pai e da minha mãe por causa de uma situação, por causa de uma necessidade, para resolver uma questão, para comprar minha casa, para construir. Pode acontecer, mas é algo provisório. Pai e mãe, comece por você não aceitar o seu filho na sua casa. Não, a gente vai fazer um quartinho. Quartinho, conversa. Tu quer casar? Vai se organizar, tu vai morar longe de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque senão vai começar a ter uma discussão. Vou lá para casa da minha mãe também, vou almoçar com a minha mãe. Aí está discutindo, discute dentro da casa dos pais. Os pais vão tomar partido de um ou de outro. E na maioria é do filhinho. Na maioria das vezes é do filhinho, da filhinha. E aí vai entrar no relacionamento e o seu casamento vai começar a desandar por aí. Por causa da interferência dos seus pais. Você morando na casa dos seus pais, como é que você vai educar o seu filho? Venha cá, sujeito, que eu vou lhe pegar, e você puxa o cinto. Não faz isso com meu neto não, bichinho. Aí eu dou primeiro na avó, antes de dar no menino, para não entrar na frente. Minha sogra é uma maravilha, uma benção, amo minha sogra, amém? Nunca interferiu, graças a Deus. E eu também nunca morei com ela. já para evitar. Mas é sério, queridos, porque aí começa a interferência às vezes dos avós, não com maldade, mas querendo proteger, achando que é a melhor solução. Às vezes ele tem razão, não é hora de dar uma cintada no menino não, mas às vezes ele não tem. Mas tendo ou não, a decisão vai ser sua como pai e como mãe. E o avô não tem que interferir não. A gente precisa entender isso. Então está querendo casar,
Cadê o Mateus? Já saiu correndo? Lembrei do Mateus, olha. Foi dar aula hoje, é? Não, fala para ele que não é dia de dar aula não. Foi vir sentar aqui para ouvir isso. Querendo casar, organize o seu lugar, organize o seu espaço. Deixe pai e mãe fisicamente. Deixe pai e mãe financeiramente. Filho casado não tem que viver com salário ou mesada de pai e mãe. Você precisa viver dentro das suas condições. Homem, você precisa ser o provedor da sua casa. Porque inclusive o conceito da mulher, ela vai mudar a seu respeito. O conceito da sua esposa vai mudar a seu respeito quando você não provê a sua casa. Quando você anda com o saláriozinho da mamãe e do papai. Eu não estou falando de uma circunstância que você pode ser ajudado pelo seu pai, pela sua mãe. Um projeto que o seu pai ou sua mãe pode pegar junto com você para te ajudar, para às vezes financiar, para te presentear com algo. Não estou falando disso, mas homens marmanjos que já deveriam estar sustentando a sua casa e dependem da mesada do papai ou da mamãe. Ou até mesmo a mulher que depende da mesada do papai e da mamãe para sustentar ela e o marido. Não tem condição, não casa, meu irmão. Não entre em um relacionamento onde você vai ter problema, ou vai ser um relacionamento disfuncional. Onde a sua esposa vai olhar para você com aquele sorriso, mas dentro dela ela não vê, não considera, não te respeita ou não te honra como um homem da casa, como um macho, como um provedor, como aquele que traz para ela segurança. Porque vive da mesada da mamãe. Estou falando de verdades, irmãos, de coisas que têm acontecido, que nós temos visto no mundo. E quando eu falo no mundo, não é só o mundo ímpio lá fora, não. O mundo onde nós vivemos, que inclusive homens, filhos de Deus, mas que continuam sendo filhos da mamãe. Vergonhoso, triste. Então deixar pai e mãe é você deixar pai e mãe financeiramente. Ah, meu pai mora numa casa um lote de 5 mil metros quadrados, piscina, 8 quartos, 5 salas, suíte, sala de televisão, frigobar, um heliponto. Você tem condição de morar assim? Tenho. Parabéns, glória a Deus. Não tenho. More dentro da condição que você tem. Não vá viver sustentado pelos seus pais. Seu pai pode pagar um curso para você se profissionalizar e ser melhor, mas você vai se profissionalizar e você vai ser melhor e vai trabalhar e ganhar mais, mas não vai viver na dependência do seu pai. Eita, ninguém deu um sapateado, um glória a Deus, um aleluia, aleluia, aleluia. Ei, viva na condição que você tem. E para você viver em uma boa condição, se prepare antes de você casar. Deixe de agonia para casar. Olha, eu vou falar para o adolescente aqui. O adulto vai saber. O sexo no casamento não é tudo. Sexo no casamento é algo maravilhoso, poderoso, de dar glória a Deus e aleluia. Mas se você não tiver um bom relacionamento, se você não consegue se manter, se você não consegue prover, se você não tiver um mínimo de condição financeira e de vida, irmãos, não tem vontade de fazer sexo, não tem ânimo para sexo, não tem clima para sexo, porque é só clima de briga, discórdia e confusão. E dependendo da situação, você vai olhar para a sua mulher e a sua mulher vai olhar e falar assim: não quero nem pintado de ouro. E eu estou falando daquela mulher ou daquele homem que você olhava assim, derretia todo. Mas sexo não sustenta casamento, queridos. Você precisa ter outros alicerces, e aí vai para os adolescentes, ou se alguém mais solteiro,
vai precisar de um alicerce para que você tenha uma boa condição, um bom dia a dia, para à noite você querer fazer sexo. O sexo por si só não sustenta casamento. Os casados podem concordar comigo? Porque se sustentasse casamento não haveria divórcio. Porque mesmo que o caboclo estivesse rateando, tomava um azulzinho, resolvia, pronto, ia continuar casado feliz para sempre. Mas não resolve, não sustenta. Na verdade, não é parte importante, mas não sustenta casamento. Então o adolescente não se empolgue achando, eu vou casar para fazer sexo. Porque depois que terminar de fazer sexo, você tome o seu banho, vista a sua roupa e vai trabalhar. E você vai passar mais, não sei se você sabia disso, mas você vai passar mais tempo trabalhando do que fazendo sexo. E meninas, se o cabra é lindo, cheiroso, charmoso, não esquece que esse perfume que ele anda, foi o papai e a mamãe que comprou. Não se iluda. Não acha que ele é cheiroso, lindão, bonitão, cheirosão, porque ele consegue comprar. Não. Ainda é o papai e a mamãe. Então não entre num relacionamento com cabra fraco, frouxo, mole, preguiçoso. Porque depois, meninas, vocês vão acabar sofrendo o que não deveria sofrer. Porque papai e mamãe estão investindo na vida de vocês para vocês viverem bem, não para vocês se entregarem a qualquer moleque. Mas eu estou apaixonada. Depois que voltar da lua de mel que seu pai e sua mãe deram, vão viver de quê? Vão viver de amor. Não, vão viver de raiva. Passando raiva um com o outro, se estressando. Pode ser o lindão, cheirosão, pode ser o que for. Meninas, escolham e escolham bem. Escolham e escolham com calma, com cautela. Não vai porque está apaixonada. Veja se ele trabalha. Não, ele não trabalha, então nem devia estar namorando. Porque se ele não tem idade para trabalhar, não tem idade para namorar. Porque ele não vai pagar um sorvete para você, a não ser que o pai dele dê dinheiro. E lá na frente, o reflexo é pior. Então pensem, observem, ele é estudioso, ele é trabalhador, ele é esforçado. Quer crescer, é um bom filho. Veja se ele lava a louça para a mãe dele. Vê se ele ajuda a limpar a casa. Vê se ele arruma a cama dele. Porque depois você vai receber toda a bomba que a mãe dele carrega hoje. Vai vir para você. Só que ela carrega uma bomba porque a culpa é dela, que não educou direito. O filho é dela, ela que não educou, tinha toda a oportunidade desde criança de educar e não educou. E aí, menina, você vai receber essa bomba? Não. Começou o namoro, já falei, namoro é para casamento. Mas não é porque você começou a namorar que você tem que casar. Analise, conheça o cidadão para você não entrar em um relacionamento que você vai sofrer. Porque o que tem de menino tem de menino com 18, menino com 20, menino com 25, menino com 35, menino com 40. Você tem que casar com um homem. Não é com menino não. Menino é quando ele está na casa dele. Quando é adolescente, vai crescendo, precisa virar homem. Então, meninas, estudem, inclusive. Você pode optar por não trabalhar, não é errado, não é pecado. Antigamente a mulher nem trabalhava. Você pode optar e falar assim, eu e meu marido decidimos que eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, ou vou cuidar das crianças, nós vamos ter 1, 2, 3, 5 filhos, nós decidimos assim, ok. Mas esteja pronta para, se você precisar, você trabalhar. Para que você não seja humilhada por um homem, que você não seja esnobada por um homem, para que você não venha apanhar de um homem e se sujeitar a isso, porque eu não sei o que fazer, eu não sei trabalhar. Vai estudar enquanto há tempo. Está aqui, bonitinhas, tudinho aqui, vão estudar. Porque
não trabalhar, viver apenas cuidando da sua casa, que já é muito trabalho, tem que ser uma decisão, uma opção que você tem. Não é por falta de opção. Não, é porque eu decidi não trabalhar fora, mas viver, entre aspas, só em casa. Que seja uma decisão, mas não estejam dependentes de homens. Não sejam dependentes, porque você pode achar um marido maravilhoso, mas infelizmente você pode no meio do caminho perceber que ele era um traste e não presta. E você não vai ficar apanhando de homem. Amém, meninas? Bom, se não der amém, aí depois você resolve. Vou dar uma chance, né? Amém, meninas? Bom, recado foi dado. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 7, por favor, verso 1. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Vamos lá, os casados. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por um tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha só o que o apóstolo Paulo está ensinando aos casais. Eu vou resumir isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, mulher, o seu corpo não é seu não, viu? Não é você que decide sobre ele não, é o seu marido. Está falando, marido, o seu corpo não é seu não, viu? Quem decide sobre o seu corpo é a sua mulher. Talvez, irmãos, naturalmente a mente pense, é muita prepotência, é muito pesado eu dizer que o corpo da minha esposa é meu. Ela não decide, eu que decido. Só que se eu tiver um amor e eu preciso ter esse amor para com ela, isso não será pesado, porque eu vou ter zelo e eu vou ter cuidado pelo corpo dela. Amém? Inclusive sabendo que nem todo dia, nem toda hora é hora de sexo, porque ela não quer, porque ela não pode, e eu vou respeitar isso. Mas o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo, casais, olha o seguinte, não se privem do sexo. Vou falar bem abertamente, bem claramente. O apóstolo Paulo está dizendo, não se privem do sexo. Esposas, eu não quero trazer peso, mas é algo que às vezes até dentro da nossa sociedade a gente ri, brinca, faz piadinha. Mas cuidado, estou com dor de cabeça, estou com dor no olho, estou com dor no nariz, estou com dor no cabelo. Todo dia uma desculpinha para não ter relação sexual com o marido. Cuidado, isso é perigoso. O apóstolo Paulo diz, só se abstenham por um tempo, se for para se dedicar à oração, e em comum acordo. Não é a mulher chegar assim, meu irmão, é o seguinte, essa semana, esse mês eu vou me santificar, vou me consagrar ao Senhor. Então agora é dia 25 de fevereiro, 26 de março a gente faz sexo, porque eu estou consagrando ao Senhor. Não, ele diz, é por mútuo consentimento. Amor, vamos tirar um tempo de consagração? Um dia, 2 dias, uma semana, sem sexo, só oração, leitura da palavra, consagração ao Senhor. Vamos? É a ideia do casal? Então faça. Mas ainda assim, ele diz, mas ainda assim não por muito tempo. Para que o diabo não encontre espaço nessa incontinência. Não encontre espaço nessa falta de sexo, porque o homem e a mulher precisam de sexo, ele tem vontade, eles têm desejos sexuais. O homem mais ainda. Ouvi um pastor dizer assim, o homem não gosta de sexo, ele precisa de sexo. E eu diria que é quase assim, irmãos. Mas o apóstolo Paulo está falando disso. Então, um conselho prático, mulheres, e a maioria das vezes, nesse aspecto é a mulher, cuidado para não ficar inventando desculpa para não ter relação sexual com seu marido. Sabe, um exemplo pode ser um exemplo meio chulo, mas eu gosto de um exemplo que é mais ou menos assim. Você acabou de comer uma lasanha, uma feijoada, seja o que for, um churrasco, saiu da casa do Renato que ele tinha feito um churrasco.
comer o dia todo. Aí você passa, na esquina tem o quê? Um churrasquinho. Fazendo o quê? Uma picanha. Ou então você passa na porta do restaurante, está fazendo aquele filé mignon ao molho madeira, aquele cheiro sobe ao seu nariz, mas você acabou de comer, você está satisfeito. Por mais que aquela carne, aquele prato seja maravilhoso, não vai te chamar a atenção, porque você está satisfeito. Agora, se você sai de casa, você está com 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer, com fome, passa na esquina, tá aquele churrasquinho de carne de terceira assando. Você vai sentir aquele cheiro e vai dizer: nossa, que coisa maravilhosa. É carne de terceira, mas você está com fome. É carne de gato. E você vai sentir fome. Por quê? Porque você está há muito tempo sem apetite, sem comer. Essa é a mesma ideia da vida sexual de um casal. Um dos dois, e eu falo porque aí nesse aspecto o homem é mais para frente, né, mais assanhado, tem mais vontade, mais vontade. Meu irmão, em casa ele não tem sexo, não tem. Vai passar, eu ia falar os nomes que a gente falava quando era menino, mas deixa para lá. Vai passar uma na esquina, não interessa se ela é bonita, se ela não é. Do jeito que ela, principalmente do jeito que muitas andam no mundo, se apresentando aí, pode não ser, ela pode ser pior do que a mulher dele. Mas ele está com fome, ele vai olhar aquilo ali, pode parecer aos olhos dele algo maravilhoso. Porque ele está com fome. Ele não está saciado, ele não é suprido. Agora, se um homem é suprido, saciado, e assim também a mulher, é bem cuidado, é bem cuidada, é satisfeito pelo seu cônjuge, pode passar o bonitão ou a bonitona que for, ele não vai dar ideia, porque ele está sendo bem cuidado, bem alimentado em casa. É uma verdade, queridos. É uma verdade para homem e mulher, e o casal sabe. Homem e mulher, adulto principalmente, sabe. Provérbios capítulo 27, põe aqui por favor. Provérbios 27, ele fala do churrasquinho, só que ele usa o mel. 27, 7. A alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, até a carne de terceira é gostosa. Está vendo o que a palavra de Deus está dizendo? A alma farta pisa favo de mel. A alma satisfeita, até o que é maravilhoso, gostoso, cheiroso, bonito, ele despreza, porque ele está satisfeito. Mas a alma faminta, meu amigo, pode ser desdentada, pode ser feia, pode ser o do que for. O caba vai olhar assim: rapaz, olha só, porque está com fome, está padecendo de fome. Isso é muito sério, irmãos. A gente fala, a gente brinca, a gente usa o exemplo do churrasquinho, mas isso é muito sério, porque muitos casamentos têm fracassado por causa disso. Eu não estou dizendo que a mulher tem que sujeitar à vontade do homem, toda vez que ele quer ter relação sexual tem que ter. Não, a gente, homem, marido, homem de Deus, você precisa respeitar, entender a sua esposa. Caramba, mas hoje eu estava tinindo, hoje eu estava que tô. E é o dia que ela não está de jeito nenhum. Respeite. Vira para o lado, vai dormir com um bico desse tamanho, que eu sei que você vira bravo. Mas não fala besteira. Guarda o seu coração. Amanhã ela vai estar lá, linda, cheirosa, e ela vai te atacar, crente. Fica tranquilo. Porque você ontem cuidou dela, você ontem compreendeu a condição dela. Amém? Aleluia. As mulheres podem me ajudar. Amém? Para o irmão ficar empolgado. Mas a alma farta pisa favo de mel, mas a faminta até o amargo, mas a alma faminta todo amargo é doce. Agora abra a Bíblia em Eclesiastes no capítulo 9. Quero ir finalizando. Aleluia. 9:9, Eclesiastes 9:9. E isso, irmãos,
esse tema de família cristã, isso dá para a gente falar sobre vários aspectos, sobre marido, mulher, e muito mais. Dá para falar um monte para o homem, dá para falar um monte para as mulheres, dá para falar um monte para os filhos, para os pais, enfim. Mas eu quero, Eclesiastes capítulo 9, verso 9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Isso aqui vai para os maridos. Maridos, aproveita, desfruta a vida com a sua esposa. Homens de Deus, filhos de Deus, guardem o olho de vocês. Guardem os pensamentos de vocês. Sabe, eu gosto algo que eu já ouvi algumas vezes o meu pastor falar. Ele fala: rapaz, eu preciso me cuidar, que eu não sou gay não, continuo gostando de mulher. Eu pego a mesma frase para mim: não sou gay não, continuo gostando de mulher. Mulher, de um modo geral, para o homem que é homem, continua sendo linda, maravilhosa e desejável. Só que eu tenho uma mulher, você tem a sua, nós precisamos olhar para ela. E olhar com o melhor olhar para nossa esposa. Porque pela natureza pecaminosa, irmãos, o homem se deixar, ele passa geral, porque tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é cheiroso, mas você escolheu uma mulher e ela precisa ser honrada, ela precisa ser cuidada. E isso começa, irmãos, quando você olha uma mulher na rua, porque às vezes você passa, eu já falei isso algumas vezes, você passa, a mulher está com tudo de fora, a primeira olhada você coincidentemente passou e viu, não tem como evitar. Agora você passa, aí você, nossa, a mente pensa: o que é isso? Aí a pergunta é: e a segunda olhada? Vai dar ou não? A decisão já é minha e é sua. A primeira olhada, às vezes a gente passa porque a gente viu. Só que a nossa mente, muitas vezes, aquilo chamou a atenção. Só que você e eu, como cristãos, como homens tementes a Deus, nós vamos decidir não dar a segunda olhada. Porque essa segunda olhada pode te conduzir ao caminho do pecado. E nós precisamos guardar. Entenda, homem, você é crente, mas você continua sendo homem. Então você precisa se guardar, guardar sua casa, guardar sua mente, guardar o seu matrimônio. E aí ele diz: olha, põe lá: goza a vida com a mulher que amas. Não, você não é Salomão. Você não vai ter as mulheres. Você vai ter a mulher que você ama. Você precisa amar uma mulher e gozar a sua vida com ela, desfrutar da sua vida do melhor com ela. E aí Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Cuida do seu matrimônio. Cuida do seu casamento. Digno de honra. O seu matrimônio precisa ser honrado. E isso é para o homem e para a mulher. O seu matrimônio precisa ser honrado, queridos. Você precisa honrar o seu casamento. Honrar a esposa que não está vendo onde você está. Honrar a esposa que não está sabendo o que você está fazendo. Mas Deus, olha o que o versículo diz: Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ah, mas minha esposa não está vendo. Ah, mas Deus está. Ah, mas ele nunca vai nem saber disso, eu estou longe. Mas Deus está vendo, Ele está pertinho. E o seu cônjuge não vai julgar, mas a palavra diz que Deus, aquele que vê todas as coisas, sabe todas as coisas, Ele vai te julgar. Ele vai julgar. Você foi esperto. Nunca chegou com a marca de batom, nunca chegou com um perfume diferente, nunca chegou amassado. Ó, sou esperto, tem as manhas. Vai queimar no inferno com toda esperteza, porque Deus vai te julgar. É pesado, só que as pessoas têm levado a graça de Deus de qualquer maneira. Só porque um raio não caiu na cabeça dele, só porque não caiu morto, acha que não está acontecendo nada. Acha que Deus não está vendo. Mas haverá o tempo de julgamento. Irmãos, isso serve para homem e para mulher. Isso serve para homem e para mulher.
Guarde o seu matrimônio, zele pelo seu matrimônio, pelo seu casamento. Efésios capítulo 5, verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Sabe, a minha ênfase nesse texto aqui é o marido é o cabeça. Só que a ênfase do marido é o cabeça não é o marido ser o cabeça, o patrão, o mandão. A ênfase que eu quero trazer é que o marido seja o cabeça, seja o líder, seja aquele que é o provedor da sua casa. Marido seja o cabeça. Mas quando a gente olha esse texto, às vezes as mulheres até se arrepiam, né? Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E sem contar que os homens são bons nisso. A palavra diz que você deve ser submissa a mim. Eu sou o cabeça. Só que ser o cabeça, irmãos, é ter responsabilidade. Ser o cabeça é aquele que está à frente, é aquele que lidera, aquele que supre. Aquele que supre. Olha, irmãos, já conversei com alguns homens. Eu já falei, não necessariamente você tem que ganhar mais do que a sua esposa. Por alguma razão a esposa ganha mais do que o marido, não tem problema. Agora, não cabe um homem ficar em casa. Não cabe um homem ficar em casa enquanto a mulher provê a casa. Eu posso ganhar R$1.000 e a minha esposa ganhar R$5.000. Mas eu, como homem, preciso chegar em casa, trazer um pão, trazer um tomate, como dizem os pastores dele, um tomate. Preciso trazer um queijo, trazer um leite para o menino, um biscoito. Eu preciso fazer isso. Eu não estou falando aqui que há problema a sua esposa ganhar mais. Porque, seja por que for. Mas você, homem, precisa ser aquele que lidera a sua casa. Você precisa ser o cabeça. Inclusive a sua esposa, se ela ganha mais, mas ela vê o seu trabalho, ela vê o seu zelo com a sua família, ela vai te honrar. Agora, uma esposa que o homem não trabalha, não, somos uma família moderna, eu cuido das crianças, e a mulher trabalha. Deixa eu te falar, eu vou tirar as mulheres cristãs, porque via de regra são mulheres decentes, tementes a Deus. Mas deixa eu te falar, muitos casamentos aí fora têm fracassado, porque daqui a pouco o cara acha que é bonitinho, que o acordo está valendo, que ele está ficando em casa cuidando dos meninos, e a esposa está trabalhando lá fora. Só que daqui a pouco ela começa a se admirar, ou admirar um outro bonitão, cheirosão, macho, másculo, provedor. Não aquele, o doméstico que ela tem em casa. Porque começa a perder o encanto. Porque a mulher quer ser protegida, ela quer ter segurança. Ela quer ter um homem dentro de casa. Dentro de casa não é ficar dentro de casa não, entendeu? O marido dela. Mas ela não quer um homem não. Não. Tá tudo certo, eu combinei com minha esposa. Depois não tem sexo mais, porque ela não te admira. Porque ela não te vê mais como um homem. Porque ela não tem mais atração por você. Porque a mulher é atraída por um homem. Via de regra, ela não fica atraída por um moleque, por um menino. Eita, pastor, pegou pesado. Pesado é você perder o seu casamento, irmão. Dá tempo ainda. Então a admiração da mulher vai se perdendo ao longo do tempo. É ou não é, mulher? Ou vocês acham lindo? Nossa, eu fiquei hoje assim. Eita, hoje à noite, quando eu vi meu esposo com aquele avental, nossa, achei lindo, fiquei, chega, desejei ele. Cuidado, marido, cuidado. Deus te chamou para ser o cabeça. Não estou falando de quanto você ganha, mas eu estou falando de você se dedicar, se esforçar para você prover a sua casa e a sua família. Aleluia. Marido, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nosso tempo está estourado.
Mas, marido, você precisa amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Se entregando para morrer pela igreja. Se entregue em favor da sua esposa. Dê a sua vida por ela. Vire noite trabalhando por ela, para prover a sua esposa, para prover os seus filhos. Faça hora extra, faça mais, trabalhe mais para prover. Se preciso for. Se você tem uma condição, você consegue trabalhar ali 6 horas, 4 horas, 8 horas, não sei, está tudo bem. Mas se precisa mais, não deixe a sua casa passar necessidade. Uma vez, há alguns anos, me permitam prolongar um pouquinho mais, mas há alguns anos, eu num culto de Dia dos Pais, eu falei isso. E eu falei, mas se você está desempregado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue. Eu falei assim, vai catar latinha. Aí o povo riu. E eu falei, irmãos, eu estou falando sério. Saia de casa, vá para a rua, catar latinha de alumínio e vá vender para a recicladora. Não é catar latinha no termo pejorativo, é vá catar latinha de alumínio. Se você não consegue um emprego, não consegue nada. Já trabalhei na rua, festas, shows e eventos, está o povo lá, homem e mulher catando latinha, o povo lá entornando todo, jogando latinha no chão, e o povo lá, catando latinha, porque no outro dia ele vai vender para reciclagem, para levar dinheiro para casa. Aí vai o homem, você não tem emprego, ninguém me dá oportunidade. Vou falar, permita-me, Mireia de Assis, você está aqui, permita-me. É Gonçalves, mas é de Assis, eu chamo ela de Assis por causa do marido de Assis. Eu falando, uma vez eu falei sobre isso há muito tempo, Mireia e Enio nem eram daqui. Um tempo depois eles chegaram aqui, aí eles chegaram aqui, e o Enio nesse tempo estava desempregado, ele veio conversar comigo no gabinete. Eu falei, Enio, um dia eu ministrei e falei isso. Aí contei essa história. O Enio não tinha dinheiro. E o que ele fez? Na outra semana ele falou, pastor, eu fui lá, pedi, se não me engano, R$120 para o meu pai. Eu comprei água e fui vender água no semáforo. Foi ou não foi, Mireia? Aí eu falei, isso. Um outro dia ele levou o Lucas para vender água. Foi ou não foi, Lucas? Foi vender água com o Lucas no semáforo. E o tempo foi passando, ele foi trabalhando, depois eles juntaram dinheiro, pegaram o dinheiro, venderam o carro que eles tinham, compraram outro carro, ele foi fazer Uber, foi trabalhar. Isso é postura de homem. Isso é comportamento de prover a sua família, irmãos. Sabe o que é isso? É o que a palavra diz, acolher com mansidão a palavra. Ele recebeu uma palavra, acolheu com mansidão. Agora você acha, e você tem não sei quanto tempo, 5 anos, 4 anos. Agora você acha que ele fica 4 anos, de lá para cá, 4 anos, esperando ver se alguém liga para ele, para dar emprego. Qual é o comportamento da esposa ou a visão da esposa para com o homem? Homem tem que ser homem e se posicionar como homem. Vou falar de novo, não se trata de quanto você ganha, não se trata de ganhar mais ou menos do que a sua esposa, mas é de se posicionar e a sua mulher poder olhar para você, ainda que ele não tenha tudo o que ele quer, mas ele é esforçado para cuidar da família dele, ele se esforça, ele trabalha, ele se empenha. E eu sempre lembro desse exemplo, porque inclusive antes desse fato com o Enio, eu posso olhar para o Enio e tomar um exemplo positivo. Antes disso, teve uma situação em que, no dia que eu preguei essa mensagem, um homem se posicionou e ele saiu, isso era no início do Uber. Ele pegou um carro emprestado e foi fazer Uber. O outro homem saiu da igreja. E um dia a esposa dele falou assim, pastor, eram pessoas diferentes. Era como se fosse assim, tem o Zé e o João. O Zé pegou essa palavra, foi atrás, arrumou um carro, foi trabalhar de Uber e tal. Depois ele comprou o próprio carro e foi continuar a trabalhar. O outro ficou chateado com o pastor por causa dessa palavra. Os dois já estavam há tempos sem trabalhar, certo? Então um pegou a palavra e foi praticar. O outro pegou a palavra e correu da igreja. E tempos depois a esposa dele, eu falei, vocês sumiram? Eu falei assim, pastor, deixa eu te falar, meu esposo ficou chateado aquele dia do culto. Eu falei, por quê? Não, porque o senhor falou para ir catar latinha.
Se não tinha emprego, vai catar latinha, vai fazer alguma coisa. Ele tinha o poder de decisão e ele decidiu sair chateadinho com o pastor e continuar sendo o homem que ele não era. O outro mudou de postura e comprou um carro dele depois e foi trabalhar. Isso no dia que eu ministrei aqui, foi num culto de Dia dos Pais, até hoje eu lembro. Irmãos, a palavra, o conselho vem e a gente decide se a gente acolhe ou se a gente corre. E eu vou finalizar com esse texto de 1 Pedro e é algo que eu quero dizer. 1 Pedro 3,7 diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratai a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. É inadmissível um homem que conhece a palavra, um filho de Deus, bater na sua esposa. É inadmissível um homem tocar na sua esposa para agredi-la. Por que você está falando disso, pastor? Porque tem acontecido dentro de igrejas. Porque tem acontecido dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja aqui, não. Mas tem acontecido. É inadmissível. E outra coisa, eu vou falar para você, mulher, menina, que não quis dar um amém quando eu falei, dei o conselho. Não se permita, ou se cuide, se prepare para que você não chegue a uma situação dessa e você fique sujeita a esse camarada. Se eu vou falar aqui, não, pelo amor de Deus, permaneça sentado, calado, não dê glória a Deus, não dê aleluia, nem levante a mão. Mas se tem alguém aqui que tem sofrido isso, eu digo para o homem, se arrependa hoje. E eu digo para a mulher, me procure hoje. Não fique dentro de casa sofrendo e apanhando. Não fique dentro de casa sofrendo e apanhando. Homem que faz isso é um cabra covarde. Porque inclusive, mas pastor, minha mulher não presta, ela estava aprontando. Você tem a opção de ir embora, de mandar a sua mulher embora, de sair de perto dela, mas não toque nela para agredi-la. Naturalmente, irmãos, isso é descabido. Naturalmente isso é descabido. E a palavra ainda diz: amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo por ela se entregou. Essa é a condição, é a forma que você e eu temos que amar a nossa esposa. Então, queridos, eu vou te falar, não permita que aconteça isso na sua casa. Homem, não seja o agressor. Mulher, não seja agredida. Se você estiver aqui, for dessa igreja, estiver sendo agredida, você tem liberdade para me procurar. E homem, abre o olho, porque além de ser o pastor dessa igreja, eu sou policial. Eu mesmo posso te levar recolhido, viu? E não se preocupe, não se preocupe. Não, o pastor vai fazer isso, não. Vai sim. Vai sim. Vai lhe recolher. Então, abre o teu olho. Que bom que você se arrependeu, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Porque isso é um assunto muito sério. Isso é muito, muito sério. E eu vou falar também para a mulher. Deixa eu te falar. Não agrida seu marido. Não fique nervosinha, vai dar unhada, vai dar tapa, não sei o quê. Porque na hora que ele rodar a mão em você, você vai chorar e vai dizer que ele é agressor. Mas você agrediu ele primeiro. Você provocou. Ah, ele está certo. Não, ele não está certo não, mas você provocou. Irmãos, estamos falando da palavra. Precisamos andar conforme a palavra para que possamos ter um casamento bem sucedido, para que possamos ter uma família bem sucedida. Porque o seu filho olha para você e ele não quer ver o seu cônjuge maltratando você. Quando você maltrata o seu cônjuge, você está fazendo os seus filhos sofrerem também. Homem, você pode ser bruto, macho, brabo, criado na peixeira,
mas você precisa ser carinhoso. A sua brabeza, a sua força, a sua valentia precisa ser para proteger a sua família, e não na forma de falar com sua esposa. Você pode ser dengoso, guti-guti, cuti-cuti com a sua esposa. Você não pode ficar de manha com as mulheres na rua, mas com a sua esposa você pode olhar, minha princesinha, meu Deus, é a sua esposa, você pode. Depois você bota a peixeira e sai na rua valente, brabo. Mas na sua casa não. Amém, queridos? Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Oh, aleluia, o Senhor é bom, glória a Deus. Espero que eu não tenha que levar ninguém preso hoje. Aleluia. Só tem homem bom aqui, que está crescendo na prática da palavra. Amém, homens? Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, graças te damos pela tua palavra, Pai, que nos ensina, nos inspira, nos corrige, nos orienta, nos faz sermos melhores, Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelo coração de cada um dos teus filhos recebendo com mansidão essa palavra, eles sendo aperfeiçoados, se arrependendo de onde erraram, mudando as suas atitudes, o seu comportamento, aprimorando as boas ações que eles já têm tomado, Pai, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Eu declaro aqui casamentos fortes, saudáveis, famílias fortes, firmadas no Senhor, no teu amor, na tua palavra, Pai, famílias que glorificam o teu nome, famílias que influenciam a outros, Pai, exaltando ao Senhor. Assim eu creio e declaro sobre essa igreja, sobre essas famílias, sobre cada casamento aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Quero perguntar se tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje, quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver alguém assim, levante a sua mão, dê um sinal, eu vou orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, todos crentes, todos salvos, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza ou você acha? Se você acha, dê um sinal com a sua mão que é noite de você entregar a sua vida para Jesus e receber a salvação dele. O próprio Deus habitar dentro de você. Tem alguém aqui? Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero chamar aqui a Jô, a Neide, o Rogério. Não, a Jô e o Rogério. Eu estou falando certo e eu resolvo falar errado. A Heloísa, vem cá, princesa.